e começar um negócio para poder crescer, escalar e vender. Mas. Pyong, eu gosto de falar isso, Hum, não é vitimização, uhum, não é nada. É porque é muito interessante que as pessoas entendam que quando você tem essa mentalidade, eu acredito que eu já tinha, você consegue ir muito além daquilo que você imagina, hum. entendeu? Foi o que aconteceu comigo. Ah, mas eu sempre falo, a diferença de duas pessoas que nascem no mesmo meio, têm a mesma condição de vida, a mesma educação, independente do nível, as pessoas nascem no mesmo condições. É, A pessoa que consegue fazer sucesso e a pessoa que não consegue sair de lá, a única diferença é a forma como pensa, é a mentalidade, a programação que roda dentro da cabeça. É muito louco isso, né? é As muito. crenças, Não. envolve várias Imagine coisas. quanta criança eu tinha naquele momento, ali naquele momento não, quando eu era menina. Milhões. Uma delas é que eu não iria, assim, na cabeça era uma coisa, eu agia de forma diferente. Eu não iria chegar aonde eu cheguei, porque não tinha nada, Pyong, não tinha de onde tirar. Mas eu falei, não, eu vou trabalhar, eu vou conseguir, eu ficava mentalizando isso. Bom, enfim, eu vou te contar uma passagem. Olha, eu comecei a trabalhar com 10 anos para 11, 10 anos e 8 meses, num jornal. E lá, eu ganhava 80 cruzeiros. Cruzeiros. Cruzeiros, Gente. sim, eu estou falando de eh, Depois dos cruzeiros teve ainda outra moeda, teve os cruzados, cruzados e depois o real. Cruzados, cruzados novos e real. novos, Aham. real. Não, Caraca. eu já passei por vários, né? Não é só isso, por várias fases em todos os Ganhava sentidos. 80. É, Você sabe quanto seria isso hoje? 80, Tem como. 80, 80 Ah, reais. é? Um para um? É Ah, tá. claro, 80 né? reais na Faz época. esse cálculo para você ter uma noção de quanto era isso. Uhum. 50 eu dava para minha família e o restante eu tinha que pagar alimentação, vestiário e ainda as minhas coisas, minha educação, entendeu? Então, o que que eu fazia, Pyong? Olha esse detalhe, Ah, que também marcou muito na minha vida. Eu comprava uma ficha para o ônibus, hum. comprava uma banana, pegava meu livro na hora do almoço e ia do centro até o final do ônibus, comendo de pouquinho aquela banana, porque eu não tinha dinheiro para comprar outras coisas, e estudando, porque eu estava ali sentada, eu estava descansando, dormia algumas vezes, voltava, dava o tempo de eu começar a trabalhar. Pyong, foram alguns anos assim, sabia? Você entrava no ônibus só para poder estudar e descansar? Aham, Com 10 anos e 8 com 10 meses? anos. Mas isso é porque eu tinha tido um berço com a minha família. Eu sabia que se eu fosse para a rua, eu iria gastar. Então, eu preferia ficar sentado estudando, porque eu dependia do meu estudo. Na minha cabeça, o meu estudo era a coisa mais Mas importante. então, esse é um ponto importante, porque todas as pessoas de sucesso falam isso, né? Tipo, isso é até bíblico. O conhecimento, ele liberta, né? O conhecimento que vira ação, ele traz o resultado. Resultado. Só que, de onde que saiu? Foi a sua família? De onde que saiu esse pensamento? Ah, o estudo é o mais valioso e vai Era, mudar minha vida. era o valor mais real na época, era isso para mim. Entendeu? Não tinha outra coisa. Mas isso veio dos seus pais? Veio de Sim, quê? da Ah, minha dos seus pais, família. da sua Mas meus família. pais não tiveram estudo. Eles eram analfabetos, entendeu? Eles queriam que todos os filhos estudassem para ser alguém. Então, eu, graças a Deus, Pyong, eu segui essa linha, fui reta e é que daqui a pouco a coisa muda, porque quando eu lembro da minha infância é muito forte para mim, muito forte, Pyong. Nossa, mas é muito louco, porque depois de tanto tempo, depois de contar tantas vezes a história, conversar, ainda emociona Mas bastante, né? olha, todas as vezes você lembra, você vem aquele sentimento, É. né, de estar só, de estar desamparada, na verdade, porque o que que uma menina de 10 anos, 11 anos, vamos dizer, Hum, hoje hum. faz? Eu trabalhava, eu tinha que atender o telefone, eu tinha medo do telefone, Pyong. Eu achava que o telefone ia me Ah, era engolir. muito novo, né? Claro, Tipo, era uma revolução na sim. época. É como hoje você está aqui falando, né? E ao vivo, transmitindo. Imagina,
Na minha época, o telefone, aquilo Era era um aquele. O absurdo. primeiro que saiu era aquele de. Tac, 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 Tec, tac, tac, tec, tac, tec. tac, 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 Aham, de girar? de Ah. girar. O vermelho depois, entendeu? E, não, Pyong, vamos mudar um pouquinho. Mas dali você focou anos estudando dessa forma. Sim, bom, eu fiz, a minha primeira faculdade foi psicologia. Não, puxa pra você, Tá. não precisa se A adaptar minha ao microfone. primeira faculdade foi psicologia, que, aliás, eu agradeço a um médico que, na época, eu fui fazer instrumentação cirúrgica, porque eu queria ser médica. E aí fui fazer instrumentação cirúrgica, imagino isso há 50 anos atrás, 50 e poucos anos atrás. Ele disse o seguinte, eu estava numa cirurgia cardíaca, ele perguntou, o que você quer ser? Eu falei, quero ser médica, igual o senhor, fazer uma cirurgia cardíaca. Ele falou, você conhece alguma mulher que seja famosa, cirurgiã? Imagine isso há quantos anos atrás. Eu olhei para ele e falei assim, não, não conheço. Mas quando ele falou aquilo, imagine, eu estava numa cirurgia com ele das 7 da manhã às 8 quase da noite. Uma coisa, uma tetralogia de Fallot, na época, era uma caixa de madeira, onde você colocava o sangue, imagine extracorpóreo, numa caixa de madeira. Isso uma coisa lá do tempo do. Morria Né? muita gente por causa de. Olha, eu nem quis saber se morria ou não, mas eu queria fazer a minha medicina. Só que ele foi incisivo. Ele disse, Clemilda, você tem que fazer tudo de biologia, sociologia, psicologia, menos medicina. Ele me cortou. Mas, graças a Deus, hoje eu agradeço a ele. Sabe por quê, Pyong? Porque talvez eu não teria tido o sucesso que eu tive. Eu fiz psicologia e depois fiz odonto quando eu tinha 37 anos. Eu acho que isso ali, ele direcionou. Ele nem sabia que ele estava sendo meu mentor. Ele direcionou a minha Mas então ele falou profissão. mais como um conselho. Não. Falou Não. num tom de, tipo, Não. medicina difícil, Sim, você claro, não imagine. consegue. Olha, nessa época, a mulher era tratada, né? Não podia fazer nada. Era a esposa, dona de casa, qualquer coisa que eu valha, menos uma profissional, né? Claro que existiam algumas, Sim. né, tenistas famosas, mas não uma médica, né? Hoje, eu dou graças a Deus. Bom, enfim. E como você interpretou isso? Então você mudou a cabeça depois desse comentário dele, é isso? Mudei, claro. Eu não consegui passar no primeiro vestibular. Foi um pouco de bullying também, né? Eu não consegui passar, mas fiz psicologia e não cheguei a terminar também, porque eu precisava trabalhar. E a psicologia, na época, também não era tão reconhecida, né? Eu fui da primeira turma de psicologia da Faculdade Tuiuti e não foi tão